Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Meu nome é Danilo Soares e quero apresentar a vocês mais uma das nossas curiosidades bíblicas. Você que não é inscrito em nosso canal, se inscreva em nosso canal. Venha compartilhar, venha se inscrever e que Deus vos abençoe. Uma das nossas curiosidades bíblicas é quem deve receber o dízimo. Então, várias denominações têm as suas disputas de ideias, quem deve ou não receber o dízimo, ou se deve pagar o dízimo na nova aliança. Mas o que vamos aqui tratar é um assunto bíblico, um assunto estritamente bíblico no Antigo Testamento. Nós vemos que quem deve receber o dízimo, a Bíblia deixa dúvidas sobre isso. A Bíblia deixa dúvidas sobre este assunto? Ou será que a Bíblia deixa a gente escolher quem deve receber o dízimo? Então nós temos que entender o que é o dízimo no Antigo Testamento. Dízimo é a palavra macer, que é a 10ª parte da colheita. Levítico 27:32, Levítico 27:30, era tudo que se passava debaixo da vara. Era um sistema de escolha e o 10º animal era separado para o Senhor. Nós vemos que também eram separados para o Senhor o dízimo da colheita da nação de Israel, aonde era levado ao templo ou levado a Jerusalém uma vez ao ano, de 3 em 3 anos, esta colheita ou também a produção dos animais era oferecido ao Senhor. Isto era o dízimo no Antigo Testamento. Então, não é uma questão de disputa entre as denominações quem deve receber o dízimo ou deve pagar o dízimo, porque o Antigo Testamento já deixa explícito quem deve receber o dízimo. O dízimo no Antigo Testamento era exatamente isto, era os animais. Abraão pagou o dízimo do despojo da guerra, que era animais, que era o despojo, as coisas mais valiosas que ele conquistou na guerra. Jacó também deu a Deus 10%, tudo aquilo que ele conquistaria, que era também os animais e fruto da terra. Então a Bíblia ela não nos deixa outras opções de dízimo. Nós temos também, nos tempos dos reis, a nação de Israel pagando impostos, como assim também o dízimo virou imposto nos tempos de alguns reis de Israel. Mas nós vemos que o dízimo, biblicamente, são isso, os animais e a produção da terra. Então nós vemos que isto é o dízimo, biblicamente. Nós vemos em Números 18, 21 a 28, esses versículos bíblicos, nos explicam quem deve receber o dízimo, quem deve verdadeiramente estar com o dízimo bíblico, o dízimo bíblico, que eram os animais e fruto da terra, e também a colheita, uma vez por ano, em 3 anos, era oferecido ao templo, levado ao templo, com alguns objetivos, de alimentar os órfãos, as viúvas, Deuteronômio 26:12, os órfãos, as viúvas e os necessitados, os estrangeiros e principalmente os levitas. O propósito do dízimo no Antigo Testamento, qual era o propósito do dízimo no Antigo Testamento? Era alimentar a família de Arão, especificamente a família de Arão, e também os órfãos, as viúvas, os estrangeiros, eles eram também alimentados, cuidados pelos dízimos, que eram alimentos e animais que era trazido, oferecido a Deus no templo. Isto é o dízimo bíblico. O dízimo bíblico era isto.
que a Bíblia nos oferece, é isso que a Bíblia nos oferece, é isso que a Bíblia nos ensina sobre esse dízimo bíblico. E quem deve exatamente receber o dízimo? A Bíblia, no Novo Testamento, ela explica e fala, sim, cita sobre o dízimo, mas para esclarecer este assunto que estamos aqui tratando. Hebreus, capítulo 7, de 5 a 9, também esses versículos bíblicos nos explicam sobre isso, que o dízimo foi dado aos levitas, como herança, a herança do Senhor. Então, no Novo Testamento, já era citado aí este texto bíblico. Em Hebreus, capítulo 7, de 5 a 9, nós vemos aí a citação. E a Bíblia nos diz que de Abraão até Levi, receberam o dízimo, pagaram o dízimo. Então nós vemos que Abraão até Levi, os levitas recebiam o dízimo e pagavam o dízimo. Por que pagavam o dízimo? Eles recebiam o dízimo e a 10ª parte desse dízimo, ou eles pegavam a 10ª parte e dessa 10ª parte ofereciam oferta alçada ao Senhor. Então eles recebiam o dízimo e pagavam o dízimo, que era os animais e os frutos da terra, que era cultivado pela nação de Israel. Então muitas denominações estão disputando quem deve ou não receber o dízimo, mas o dízimo bíblico somente Araão e a família de Araão e seus descendentes recebiam o dízimo, esse dízimo bíblico que estou aqui ensinando, esse dízimo bíblico que é o que? Era animais e frutos da terra. Qual era o objetivo de Deus ao trazer esta lei à nação de Israel? Para que eles fossem generosos, cuidando um dos outros, que eles não fossem avarentos, cuidando dos órfãos, das viúvas, dos estrangeiros. Isto cultivaria no coração dos judeus, para que eles fossem pessoas generosas, bondosas e cuidassem um dos outros. Esta era a intenção, o que Deus queria, que eles cultivassem o amor ao próximo. O dízimo, esta lei do dízimo, era sim para cuidar dos levitas, era para cuidar dos órfãos, das viúvas, dos estrangeiros, mas também para ensinar toda a nação de Israel a ser generosos, cuidando um dos outros. Então isto é, quem deve receber o dízimo? O dízimo bíblico. Os órfãos, as viúvas, os necessitados, os estrangeiros e principalmente Araão e os levitas, que eram descendentes de Araão. Então nós vemos que tudo isto, a Bíblia ela nos ensina, a Bíblia não deixa um ponto de interrogação e não nos deixa escolher. A própria Bíblia nos explica que quem deve receber o dízimo bíblico é os levitas e os órfãos, as viúvas, os necessitados, os estrangeiros, que auxiliava no templo e cuidava das coisas sagradas do Senhor. Eles eram cuidados pela nação de Israel. Se você gostou desse vídeo, venha compartilhar, venha se inscrever e que Deus vos abençoe.